Olá, meu querido, mais um Estudo com Deus começando por aqui. Feliz com a sua presença, espero que tenha agregado aí o último vídeo para você. Temos falado de coisas muito fortes aqui. Gente, Coríntios é uma bênção. Como eu sempre falo, tem certos livros que eu sou apaixonada, porque nos confronta, e o confronto ele nos transforma, e o crente precisa ser confrontado. Então, eu acredito que tem sido bênção na sua vida, é esse o meu desejo. Amém? Vamos ler? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25. Amém? Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado Espírito Santo para nos ajudar. Amém? Feche seus olhos comigo para que a gente possa estar orando neste momento. Senhor Jesus, mais uma vez te agradeço estar na sua presença, coloco diante de ti a minha vida e aquele que está assistindo esse vídeo neste momento. Senhor, nos ajuda a ler a tua palavra, nos faz compreender para aquilo que o Senhor tem para nós. Abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, nossa compreensão da sua palavra. Desça sobre nós, amado Jesus, seu espírito de revelação e da sabedoria do Senhor, onde compreendemos a tua palavra. Amiga e amada Espírito Santo, nos faz compreender a palavra de Deus, aquela que o Senhor a inspirou a ser escrita. Nos ensina, nos discipule, que ela entre no nosso coração e faça morada nas nossas vidas. Ela nos liberte, cure e transforme e dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. E bora para a nossa leitura de hoje, sem muitas delongas hoje. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25, tem como título As pessoas solteiras e viúvas. Continuando aqui, versículo 25. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião, como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Então, Paulo está falando aqui, né, que os coríntios, eles estavam ali fazendo muitas perguntas da vida prática para Paulo. E Paulo estava respondendo nessa carta. Então, ele está falando agora sobre as solteiras e vai falar sobre as viúvas também. E ele fala, não é um mandamento de Deus, mas é uma opinião minha. Só que eu tenho tido... eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu tenho tido misericórdia, sido fiel ao Senhor. Então ele está querendo dizer assim, tem que dar um pouco de crédito àquilo que eu falo, mesmo que não seja um mandamento exatamente dito aí por Deus, mas ainda assim o que eu estou falando é ministrado pelo Espírito Santo que habita em mim. É isso que Paulo está dizendo, tá? Versículo 26. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Estás ligado a uma esposa? Ele pergunta. Não busques desligar-te. Estás desligado de uma esposa? Não busque esposa. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, ele está falando aqui que ninguém está pecando, nem aquele que casa, nem aquele que se permanece virgem não se casa. Nenhum está pecando. Mas todos nós teremos tribulações na carne. Tanto os que casam vai sofrer, vai passar situações no meio do casamento, dificuldades, obviamente, e também aqueles que são virgens e que não se casam e preferem estar ali, né, separado para Deus. E ele fala, eu os queria poupar-vos, né? Ele queria poupar a cada um de nós. Continua aqui no versículo 29. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O tempo é curto. O que importa é os que têm esposa, sejam como se não tivessem nenhuma. E os que choram como se não chorassem. E os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como não abusassem dele, porque a moda deste mundo passa. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que nós estamos vivendo em um tempo de muitas transformações, de um tempo de muitas coisas se desaparecendo. E tudo está se findando com a volta de Jesus. E nós estamos vivendo aqui neste mundo, nós vamos casar, nós vamos ter a nossa vida, nós vamos trabalhar, nós vamos viver, nós vamos ter filhos, mas nós devemos focar na nossa vida espiritual. Isso deve ser a parte mais importante da nossa vida. Por quê? Porque o Senhor está retornando e nós precisamos estar preparados e focados naquilo que mais importa, que é a nossa vida espiritual.
Nós devemos viver neste mundo, mas ainda assim não somos deste mundo. Então, a nossa prioridade deve ser a nossa vida com Deus. Ela deve estar em primeiro lugar. Ela deve estar em primeiro lugar, porque, como ele disse aqui, porque a moda deste mundo está passando. O mundo está indo embora e nós, o que vai prevalecer é aquilo que nós fizermos para Deus, se nós vamos ou não para o céu ou não. Então nós devemos sempre estar atento, o cristão deve estar atento que está tudo sendo transformado, tudo está acabando e a única coisa que vai importar é a nossa vida com Deus no fim das contas. Então nós devemos focar acima de tudo, em primeiro lugar, no Senhor. E depois vem as outras coisas, é claro, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, mas a nossa vida com Deus deve ser a nossa primeira e mais importante prioridade, porque todo o resto vai passar um dia. O casamento, os filhos e tudo, né? Continuando aqui no versículo 32. Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor e como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo, em como ele pode agradar a esposa. Há diferença também entre as esposas e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo e em como ela pode agradar ao seu marido. Versículo 35. E eu digo isso para vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso para vós, unirdes ao Senhor sem distrações. O que ele está falando aqui? Que a mulher solteira, o homem solteiro, ele está ali com o foco dele somente em Deus. Ele não tem as outras distrações deste mundo, como uma casa, como uma família. A prioridade é unicamente Deus. Já a mulher casada e o homem casado, ele tem que pensar nas coisas deste mundo, porque o homem tem que prover na família, então ele tem que cuidar de ter um trabalho, prover para casa, então ele tem que se preocupar mais com as coisas deste mundo. A mulher também tem que cuidar das coisas deste mundo mais, porque ela tem a casa para cuidar, filhos para cuidar. Mas veja bem, ele está falando aqui, ele está dizendo aqui no versículo 35, eu digo isso para o vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distrações. Ele não está falando assim, eu não quero fazer um laço para vocês aqui, mas é gracioso se unir ao Senhor, se você não tiver ali nenhuma distração. Aí no versículo 36 ele diz, mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passar a flor da idade e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, assim decretou no seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim então, aquele que a dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor ainda. Então, meu irmão, ele não está falando contra o casamento, de forma alguma. Ele só está colocando as coisas claras, dizendo, olha, aquele que é solteiro, ele tem muito mais como se dedicar ao Senhor. Agora, aquele que é casado tem que priorizar as coisas mais deste mundo por causa da situação que ele está vivendo. Mas o Senhor nunca vai colocar nem o ministério, nada acima do seu casamento, porque o seu primeiro ministério é a sua família. O que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua casa e a sua família? O que adianta ele salvar um monte de homens lá fora e perder o seu marido em casa? O que adianta ele ganhar um monte de mulher lá fora para Deus e perder a sua esposa? Então a gente tem que sim priorizar a nossa família, o nosso casamento, mas ele está colocando as coisas aqui da forma devida. Que sim, aquele que é solteiro não vai ter distrações, isso aí é algo simples e é algo óbvio. Mas ele está dizendo, agora se você não tem a força de ficar solteiro, case-se, é melhor do que pecar. E não tem problema, e não é pecado, e não está errado de forma alguma. O importante é você estar diante de Deus e acima mesmo, independente do casamento, você tem que sempre ter sua vida com Deus. Porque acima de todas as coisas na sua vida é o Senhor. Mas Ele nunca vai colocar o ministério acima da sua vida conjugal, da sua vida familiar, porque a sua primeira prioridade, depois de Jesus, é a sua família, seu casamento. É sim o seu cônjuge, porque se você
não cuidar da sua casa, não adianta nada você salvar todo mundo do lado de fora. Amém? Continuando aqui no versículo 39. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. E penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Então, ele está dizendo assim, eu penso que aquela que ficar viúva e não se casar vai ser mais feliz. Não, e ele fala assim, eu penso isso e acredito que isso aí é algo que o próprio Espírito está me guiando a falar. Ele está falando aqui, eu penso também que eu tenho o Espírito de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Amém? Agora vamos aqui para o capítulo 8, versículo 1, tem como título alimentos oferecidos aos ídolos. Vamos lá. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. Aqui neste capítulo 8, Paulo vai estar focando no tema dos alimentos oferecidos aos ídolos, porque ali em Corinto, ali naquele lugar ali, era muito comum nos mercados eles venderem carnes que foi oferecida em sacrifício a ídolos ali nos templos pagãos. Então era uma questão entre eles ali também, porque uns achavam que não deviam comer daquele alimento e outros achavam que devia. Então Paulo vai falar sobre isso aqui neste capítulo 8. Amém? Continuando aqui no versículo 2. E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber? O que ele está dizendo? Se você acha que você sabe muito, você não sabe tanto quanto você pensa. Nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento humano, porque no fim nós somos limitados e o homem deve entender isso. Mas o homem, sendo um orgulhoso e vaidoso, acaba achando que sabe muita coisa. Amém? Versículo 3. Mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele, no qual diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos. Nós sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, somente um. Não há outro Deus, somente o nosso Deus. Ele está falando, nós sabemos que os ídolos, no caso, no fim, eles não são nada, que só existe um Deus. Nós temos essa consciência. Versículo 7. Versículo 7, perdão. Bagunçou aqui, irmão, peraí. Versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e nós nele. E um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Todavia não há este conhecimento em todos os homens, porque alguns conscientes do ídolo até agora comem coisas oferecidas ao ídolo e a sua consciência, sendo fraca, é contaminada. Existia um problema ali na igreja de Corinto. Alguns estavam comendo, mesmo sabendo que aquilo ali era de ídolos, e não tinha nenhum problema com isso. Para ele estava tudo certo. Já alguns estavam com problema de consciência, né? De que aquilo ali poderia estar ali prejudicando, que eles pudessem estar pecando contra Deus. Então, cada um tinha um pensamento ali. Uns achavam que aquilo estava fazendo mal para ele e outros não. Continuando aqui no versículo 8. Mas o alimento não nos faz mais aceitos ante Deus, porque se comemos, não somos melhores, se não comemos, não somos piores. O homem, ele quer sempre isso aí desde o começo do mundo, né? E principalmente ali nos judeus ali, piorou um pouco, né? Eu acredito, depois dos mandamentos ali. O homem, ele quer ganhar Deus através daquilo que ele faz. Ele quer ganhar um pedaço do céu através daquilo que ele faz, e é a hora que ele se torna legalista, religioso. O que é o legalismo? O legalismo é o estilo de vida de pessoas que acham que, se cumprirem com as regras, elas vão ser aceitas e salvas, né? Teriam mais favor e a salvação ali divina. Então, muitas vezes a gente acha que através daquilo que nós fazemos, nós vamos ser salvos ou teremos mais favor diante de Deus. Mas
O Senhor Jesus veio para quebrar tudo isso. Ele veio para mostrar para o homem que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não precisamos fazer nada. Mas nós, por amor a Ele, nós cumprimos os mandamentos. Não para que fomos aceitos, não para sermos aceitos ou salvos. Mudou-se isso. Não que os mandamentos deixou de existir, mudou a forma de você proceder diante disso. Como o próprio Jesus disse, aquele que me ama guardarão os meus mandamentos, obedecerão os meus mandamentos. Então, o que isso quer dizer? Que se você o ama, você vai obedecê-lo por amor. Não para ser salvo, não para que você seja salvo diante de Deus. Então, Jesus veio para quebrar isso. Mas o homem sempre fica querendo ser aceito diante de Deus, ser salvo diante de Deus através daquilo que faz. E Paulo está dizendo aqui, não seremos melhores ou piores se nós comermos ou não diante de Deus. Continuando aqui no versículo 9. Mas tomeis cuidado para que essa liberdade não se torne, de alguma maneira, pedra de tropeço para os fracos. O que ele quer dizer? Que muitos, aqueles que acham que está tudo certo, eles comerem aquilo que não te prejudica, muitas vezes cria ali uma situação para aqueles que são mais fracos na fé, para os afastar da fé, né? Muitas vezes aquilo lhe cria situações e ele se torna uma pedra de tropeço, aquela situação ali, para afastar pessoas da presença de Deus. Continuando aqui no versículo 10. Pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco motivada a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos? E por teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? É a mesma coisa da bebida alcoólica. Não existe um lugar que diz que não podemos beber. Mas aquele que ministra a palavra de Deus, se você que é ministro, usado por Deus, alguém te vê ali bebendo, você acha que isso não vai escandalizar o irmão? Não vai tirar todo o crédito que Deus quer dar para você diante daquele homem? Será que aquilo não vai afastar ele da presença do Senhor? Porque ele vai começar a questionar, porque ele é fraco na fé, ele não é tão entendido, tão liberto em certas coisas como você? Então, nós devemos ter um cuidado, né? Versículo 12. Mas pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Contra Cristo. Versículo 13. Portanto, se a comida ofender ao meu irmão, eu não comerei carne enquanto no mundo estiver, para que meu irmão não se ofenda. Então, o crente, ele é livre em Cristo para fazer todas as coisas que ele quiser. Se você for analisar, como a gente já falou, que somos livres em Cristo Jesus. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Aqui entra essa palavra também. E nós devemos andar com amor e consideração para com os outros o tempo inteiro. Isso deve reger a nossa conduta cristã. Então, se isso vai prejudicar o nosso irmão, então que a gente possa repensar, cuidar melhor, não fazer muitas vezes para não escandalizar, para não afastar da presença de Deus aquele que poderia estar ali por muitas vezes algo que ele te viu fazer ou falar, que ele não estava preparado para isso, entende? Tem conhecimento que que ele chega depois, porque cada um estamos diante de Deus de uma maneira, então nós devemos cuidar muito, muito, muito daquilo que fazemos, falamos, para que a gente não se afaste pessoas da presença do Senhor. Vamos agora para o capítulo 9, versículo 1, que tem como título O Direito dos Apóstolos. Não sou eu um apóstolo? Eu não sou livre, não tenho visto a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, sem dúvida eu sou para vós. Pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. A minha resposta para com os que me examinam é esta. Não temos nós poder para comer e beber? Não temos nós poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, bem como os demais apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o poder para deixar de trabalhar? Quem vai à guerra a qualquer momento por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem alimenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Digo eu estas coisas segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Versículo 9. Porque está escrito na lei de Moisés, tu não amordaçarás a boca ao boi que trilha o milho. Acaso cuida Deus dos bois?
Paulo agora está falando sobre aqueles apóstolos que quer ter uma esposa, que quer levar um acompanhante com ele, que quer deixar de trabalhar para fazer a obra de Deus. Paulo, ele sempre trabalhou para não ser um peso para os irmãos, mas ele sempre defende que sim, isso não é uma coisa errada se fazer. Naquele tempo era muito comum aqueles que ministram a palavra, aqueles que se dedicam, né, a isso, eles serem sustentados pela igreja, pelo ministério ali, para que eles pudessem dedicar a isso. E é disso que ele está falando. E quando ele fala aqui, porque está escrito na lei de Moisés, versículo 9, tu não amordaçarás a boca ao boi que trilha o milho, a casa cuida o Deus dos bois. Ele está citando uma parte ali do Pentateuco, ali de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Ele está citando. E ele fala aqui que Deus se preocupa tanto com o boi que dirá com nós. É isso que ele quer dizer aqui, tá bom? Versículo 10. Ou é seguramente por nós que ele diz isso. Por nossa causa, sem dúvida, isso está escrito. Aquele que era deve arar com esperança, e o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Versículo 11. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós as coisas carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós. Todavia, nós não usamos deste poder. Antes suportamos todas as coisas para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, ele não vivia ali, né, da igreja, Paulo. Mas ele defendia, porque o próprio Jesus falou, né? Ele está falando assim também ordenou o Senhor, versículo 14, aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então não é errado aquele ministro que vive integralmente para a igreja e que recebam da igreja para viver, porque afinal de contas ele precisa viver, ele tem esposa, tem família, tem ali, né, precisa ser custeado tudo aquilo para que ele possa se dedicar. Ele ainda fala aqui no versículo 11, nós que semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós coisas carnais. Ele está dizendo, nós que te damos a vocês o alimento espiritual, não é muito justo sermos alimentados do que é carnal, daquilo que é natural, da comida natural? Então, é disso que ele está falando, ele está defendendo isso aqui. Versículo 15, mas nenhuma destas coisas tenho eu usado, nem escrevi estas coisas para que assim se faça comigo, pois melhor me fora morrer do que algum homem fazer vã esta minha vanglória. Porque embora eu pregue o evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então Paulo fala assim, eu não estou pedindo isso para mim, porque ai daquele que tira essa glória de mim, né? Qual é a glória? É uma glória santa, né? Ele tem uma glória santa em dizer assim, olha, eu não sou sustentado pela igreja, eu me viro, eu prego a palavra e ainda me viro. Então Paulo está falando, o que ele diz aqui no versículo 15, ai do homem, né, que tira essa vanglória de mim. Então ele quer continuar dizendo, olha, batendo no peito e dizendo, olha, eu me sustento, eu me viro, né, mas ele ainda defende que é certo sim você viver do ministério ali, né, o ministério te custear. Versículo 17. Porque se o faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa. Mas se contra a minha vontade uma dispensação do evangelho me é confiada, qual é a minha recompensa, então, verdadeiramente, quando eu pregar o evangelho, que eu possa proclamar o evangelho de Cristo sem cobrar, para que eu não abuse do meu poder no evangelho? Porque embora eu seja livre de todos os homens, fiz-me servo de todos para eu poder ganhar mais. Então, Paulo está falando aqui que ele não cobra nada para poder pregar o evangelho. Mas ele ainda defende, né? Ele ainda defende o fato de que sim, pode-se viver ali do evangelho, você pode sim se dedicar somente à igreja do Senhor e ser custeado ali sua vida natural, né, terrena, ali através da igreja. Continuando aqui no versículo 20. E aos judeus tornei-me como um judeu, para que eu pudesse ganhar os judeus, para aqueles que estão sob a lei, como se eu estivesse sob a lei, para que eu pudesse ganhar os que estão sob a lei. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo,
para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Então Paulo está falando aqui que ele se fez judeu para com judeu e sem não judeu, quem está sem a lei, como que se estivesse sem a lei, para que pudesse salvar alguns. E ele ainda diz assim: não estando sem a lei para com Deus. No caso, ele foi livre. Ele foi livre do legalismo. Ele não faz nada mais, ele não cumpre a Torá para poder ser salvo. Ele foi livre desse pensamento, dessa ideia. Mas ainda assim, ele está abaixo de uma lei. Porque quando ele fala isso, fica parecendo que Paulo está contra a lei. Ele descarta a lei. Não. Ele está dizendo: eu não descarto a lei, mas eu estou debaixo da lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Então, se você cumprir com essa lei, você está cumprindo com a lei de Cristo, com a lei de Deus, com a Torá, por consequência. Então, ele diz, mesmo eu não estando debaixo da lei, no caso, a Torá ali, o legalismo da Torá, enfim, ele ainda assim cumpre com a lei, através da lei de Cristo, entende? E ele diz, para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Versículo 22. Aos fracos tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me de todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse, por todos os meios, salvar alguns. Por todos os meios, salvar algum. Paulo, ele era obstinado e intencional em tudo que ele fazia para salvar alguns. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia era intencional, para que ele pudesse alcançar muitos para a glória do nome do Senhor. Então Paulo, ele estava sempre, em toda atitude, em toda decisão, em toda fala, ele era intencional. E nós devemos agir como Paulo. Nós devemos ser intencionais para pregar o evangelho e alcançar a muitos para Cristo. Amém? Continuando aqui no versículo 23. E isso eu faço por causa do evangelho, para que eu possa ser participante dele convosco. Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Versículo 26. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza, assim eu luto, não como alguém que bate no ar. Versículo 27. Mas eu subjugo meu corpo sob controle, eu reduzo a sujeição, para que por nenhum meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deveria ser rejeitado. Em outra versão, ele fala dessa forma: mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que ele está falando? Ele disciplina o seu corpo como uma oferta agradável a Deus, ao serviço a Deus, para que lá no final, depois de pregado a muitos, ele não seja reprovado. O que ele quer dizer com reprovado? Ele quer dizer ele não receber a aprovação de Cristo e perder a sua perder ali, né, o seu lugar diante de Deus. Então, ele não quer ganhar a todos e perder a si próprio. Então, o que ele faz? Ele disciplina a sua vida, ele esmurra o seu corpo, ele disciplina o seu corpo ali, subjuga ele debaixo de Cristo, da vontade de Cristo, não da vontade dele. Disciplina ali o seu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, para que ele não seja rejeitado, não seja reprovado pelo Senhor depois, lá no final, depois de pregado para tantos. Amém? Então, Paulo é um grande exemplo para nós, irmãos, de alguém que renunciou, que abriu mão da sua carne, que quis realmente ver uma vida segundo a vontade, não segundo o seu querer. O Senhor, ele não nos chamou para viver segundo os nossos próprios desejos, mas segundo a vontade dele. Mas para isso é necessário nós nos despir de nós mesmos, nós abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor e fazer a vontade do Pai, não a nossa. Isso é um desafio para nós, para um mundo que sempre diz, não, você tem que fazer o que te agrada, você tem que ser feliz, você pode ser feliz. Por quê? Porque o mundo está ensinando isso para nos afastar mais e mais da vontade de Deus. Porque se a gente fazer aquilo que nós queremos, nosso coração que é enganoso só vai nos afastar o quê?
de Deus. Só vai nos levar para perto do inferno, essa que é a verdade. Porque o nosso coração é enganoso e a nossa carne, quando a gente permite que ela nos domine, só nos leva para aquilo que é mal diante de Deus. É por isso que, como Paulo diz, nós devemos esmurrar o nosso corpo, subjugar o nosso corpo como um sacrifício agradável a Deus e fazer a vontade do Pai, não a nós, para que naquele dia nós não sejamos reprovados pelo Senhor. Amém? E eu paro por aqui. No próximo vídeo, vamos dar início aqui no capítulo 10. Amém? Espero ter agregado na sua vida. Curte, comente, envie aí pro seu amigo, pro seu irmão. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus e até lá!